E a gente estava até falando antes aqui, né? A pandemia ajudou nesse negócio, né? De surgimento de novas coisas, de novas. Foi um negócio terrível, eu sempre falo, né? Morreu um monte Não, de um gente, monte tudo de gente, ferrado e tal. Mas ela trouxe lições importantes aí pra gente, né? A gente chegaria lá, só que demoraria Demoraria mais. muito, E ela acelerou. Ela né? acelerou para. Então, por Ela exemplo, fez sofrer, né? esse negócio de home office e tal, isso já estava acontecendo, mas de uma maneira muito devagar, né? E a pandemia acelerou. E mostrou que funciona. Em alguns, né? Em muitos setores é possível, né? E tem gente que gosta, e tem gente que odeia. Você se adaptou bem. Então, é muito interessante o que aconteceu comigo, porque eu poderia me aposentar há 5 anos, né? E eu continuei, porque... Tá primeiro, lá com os narizinhos, ué. eu vai eu abandonar os gosto, narizinhos, mas não é só isso. Uhum. Eu fiquei imaginando assim, se eu acordar de manhã e não tenho para onde ir, Sim. eu vou pirar de ficar em casa. E eu descobri que não. Ah, é? A pandemia me fez isso. Ah, olha só. Trabalhei 2 anos em casa. Trabalhei, mas em casa. Eu não precisei ir à Não precisava USP. ter aquela rotina, acordar e ir até o escritório, né? Até a USP. Então, e outra coisa que eu falo, pessoal, até... Esse negócio de isolamento não, como é que é? Afastamento social? Foi isolamento social mesmo. Ficar isolada, né, das pessoas. Isolamento social, que eu acho que é um termo completamente errado. Porque eu fiquei em casa 2 anos, dando aula, fazendo tudo em casa, né? Eu não me isolei socialmente. O isolamento, para mim, foi isolamento físico. Eu não encontrei as pessoas fisicamente, mas eu tinha uma vida social online. Não é? A gente fazia reuniões, a gente se encontrava, tinha até festinhas online, enfim. O pessoal fez de tudo, né? Fez de tudo para manter o contato, a convivência social de uma outra maneira. Mas existiu o social. O social existia. Tá. Até a rede social, que a gente fala tanto dela, ela é então- toda online, né? E aí eu descobri que eu posso me aposentar e não vou pirar. Não vai pirar. É. Foi um treinamento, então, vamos dizer assim. Eu tenho um amigo que falou, ele sempre fala assim, as pessoas são muito diferentes. Ele falou, tem gente que não consegue ficar sozinho. Chega em casa, já liga o rádio, liga a TV, ele tem que ouvir vozes, tem que ouvir sons. Ele falou, eu não preciso disso. Eu chego em casa e estou muito bem no silêncio, não preciso ouvir vozes. Mas isso aí é uma coisa individual, cada pessoa é de um jeito. Sim. E é claro que o cara que precisa ouvir vozes, para ele uma pandemia pega pesado na parte psicológica. Agora, o cara que fica muito bem sozinho, entende? Passou mais tranquilo, Passou né? um pouco mais tranquilo. Claro que eu adoro entrar numa sala de aula, ver o aluno ali. Então, isso aí que até ia falar com você, porque você teve esse histórico todo de dar aula em cursinho, que é uma sala gigante, né? Que era o quê? 180, no ângulo era 180. 180 alunos. 180 então você está ali alunos. naquela situação, no equipe e tal. Tal, Na própria química, que são muitos alunos Não, também, 60, né? 60. É muito. 60. Porque eu estudei no IAG, na minha turma eram 5. Ah, bom. É um outro nível, outro né? nível. É um outro nível. É o nível da pós-graduação, que você tem cursos. Sim. Eu dei um curso agora, tinha 6 alunos. Né? Só que isso aí é a nossa graduação. Porque entram 20, mas na Semana Santa já uma galera já não volta, entendeu? Mas eu lembro quando eu fiz matéria lá na Química, a Química era aquelas salonas e tal, né? Então, 180 no cursinho, 60 ali. É uma interação muito, vamos dizer assim, né? Um nível bem alto, né? Com muito aluno, com muita coisa e tal, né? E como que foi transportar isso pro online? No caso da Química ali, com 60 alunos, porque aí era dureza, né? Ou não? Tinha que estabelecer algumas regras. Por exemplo, esse negócio de desligar a câmera, pelo amor de Deus, né? Mas eles tinham sempre um argumento. Eu falava, olha, eu não vou dar aula se a câmera estiver desligada. Mas eles falavam, não, professor, mas se ligar as câmeras, aí a internet fica lenta, e aí trava. Nem todo mundo tem internet igual do senhor. Aluno é uma boa, né? Aceitar a desculpa, né? Vou aceitar, né? Mas
tinha momentos que eu perguntava assim, alguém está me ouvindo ou caiu a... Não, você não Porque sabe. parece que você está falando para a parede, né? É fantasma. Assim, você está falando, não tem nenhum feedback. Você não vê a cara de ninguém. Não, e eu imagino então... no seu caso, que foi assim, anos dando aula para uma multidão ali, né? Para uma galera ali, né? De repente está na frente da telinha. Eu trabalhei 10 anos no ABC, num convênio do Anglo. Chama Singular, é uma empresa maravilhosa, até hoje somos assim muito ligados. E lá tinha, em Santo André, tinha uma sala, acho que chamava Cinerama. Cinerama era um grande cinema que teve em São Paulo, acho que você lembra, né? Tinha uma tela assim, porque a lousa era assim meia redonda, né? Ah, e eles fizeram a sala do cinema. Lembrava. A lousa era em curva. Assim, entendi. Né? E ali eram 250 alunos. Caramba! 250 alunos. Numa aula, 250 alunos, todos ali. Né? E dava aula de microfone e tudo. Né? Então... Aí na hora quando isso vai pro... de repente você tem uma tela que tem umas bolinhas lá, R, J, que você não sabe nem quem é. E você não vê todo mundo, né? Porque só cabe ali uns 30, os outros 30 estão numa outra, os outros numa outra, né? E aí, mesmo assim, aí uma hora eu falei assim, gente, e se eu gravasse as aulas e disponibilizasse? Então, aula não mais síncrona, é uma aula assíncrona. Beleza. Vocês têm a videoaula, cada um assiste quando quiser, onde quiser, no horário que quiser. E pronto. E o pessoal da Química não aceitou muito, mas o pessoal da Poli adorou. Ah, é? É. Na Poli são não, quantos cada alunos? Na Poli eram 60. E na farmácia 80 e na Química 60. Então, eles adoraram. E aí eu gravei essas aulas. E disponibilizava. E eu não sei quando que eles... Não sei. E aí tinham... Não sabe quando eles viram. Mas sei. fizeram a prova, né? Cada um... Sim, fizeram a prova. Passaram. Então... A prova, o pessoal inventou 1000 maneiras de fazer a prova que é anticola. Eu falei, olha, eu não vou... Não vou me preocupar com isso nessa altura do campeonato, né? É problema do aluno. Se quiser colar, colou. A gente tem outros problemas, não é? E pronto. E tinha gente que tirava nota baixa, quer dizer, então... Sim, eu percebia que algumas provas eram iguais, mas faz parte. Então... eu não sou policial, não vou ficar policiando aluno. Então, é isso. E aí nem se encontrava mais. Então, eu gravava as aulas, disponibilizava e pronto. Mas isso aí foi uma decisão sua, não foi um negócio... Não, dele, quer dizer, eu propus, eles acharam ótimo. Não, então, mas sua sim, eu falo individual ali dentro do... a gente pode escolher, né? Como que a gente quer. E a Química falou, não, a gente prefere presencial. Falei, então, vocês têm que comparecer. Não é. Eu tenho uma classe 60, tem 8 alunos assistindo online, e o resto, que é a gravação. Então, gravação para todo mundo, e eu gravo a hora que eu quiser, e vocês assistem a hora que é uma maravilha. Bem, né? E aproveito o tempo para escrever artigos, projetos, enfim, eu aproveito melhor o tempo. Agora, a pandemia, sim, foi muito ruim do ponto de vista médico e de saúde, de mortes, mas ela trouxe umas coisas incríveis. Então, assim, os alunos que eu mando, por exemplo, para o exterior, eu mando por 4 meses. Por quê? Porque a Poli tem o curso quadrimestral. 4 meses de estágio, 4 meses de curso. Né? Tá. Uhum. Então, eles vão 4 meses, por exemplo, eles vão setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Janeiro já estão aqui. Só que as aulas em janeiro eram online. Não tinha que estar aqui, podia estar em qualquer lugar do mundo assistindo. E muitas delas eram videoaulas assíncronas. Então não precisava. Cara, assista a hora que quiser. Uhum. O que aconteceu? O pessoal não voltava. E fazia estágio. Teve gente que ficou 1 ano fazendo estágio no exterior. Porque aí lá conseguia emendar, é isso? É. Ah, que legal. Eu tive uma aluna da farmácia sensacional. Ela foi para Portugal. Eu mandei para Portugal. E ela se apaixonou pelo Portugal. Ela adorou Lisboa. O que ela fez? Difícil, quando né? terminou, quando terminou o quadrimestre, na verdade, ela era da farmácia, ela foi 3 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro. Quando chegou em março, ela falou, professor, eu quero ficar, porque o laboratório eu vou acabar publicando mais, eu quero ficar.
Falei, bom, como é que você vai fazer? Ela falou, muito fácil. Ela conseguiu transferência da farmácia diurno para a farmácia noturno, aqui na USP. Cara, tudo de lá. Tudo lá, mas alegando o porquê e transferiram. Beleza. Que diferença faz? É online, cara. Não faz diferença nenhuma para a faculdade. Entendi. Então, ela mudou para de noite. As aulas de noite eram das 7 às 11. Daqui. 7 da noite às 11 daqui. Que lá em Portugal é 4 horas a mais. Então, era das 11 às 3 da madrugada. Ela arrumou um emprego num restaurante na rua onde ela morava. Caramba. Das 7 da noite às 11. Às 11 ela corria para casa. Assistia a aula. Até às 3 da madrugada. Dormia até umas 9, 10. Ia para o estágio. Trabalhava. Trabalhava até umas 5. Ela publicou 2 artigos. Enfim, foi... Não, e ela viveu Lisboa por um ano praticamente. Que legal, hein? Uma outra aluna da Poli, ela é Opus Dei. Mandei para a Bélgica. Ela conheceu lá uma comunidade Opus Dei, que acolheu ela. Então, quando acabaram os 4 meses, ela falou, professor, não vou voltar. As aulas são online, eu vou ficar... Falei, não. Vai fazer, não tem problema, né? Mas você vai ficar no laboratório? Não é laboratório, não. Eu vou para uma fazenda. Uma fazenda Opus Dei. E ela foi lá plantar, trabalhar na colheita. Entendi. Enfim, foi outra experiência. Uhum. Olha, sensacional. E fez as disciplinas e passou em tudo. Porque ela assistia às aulas, as que eram síncronas, assistia síncronas. Quando era online, quando era videoaula, assistia no horário que podia. Isso você não consegue fazer agora, que a aula é presencial. Você não consegue ficar... Porque aí tem que estar a galera ali, né? Claro. E tal. E aí o cara tem que atravessar São Paulo. Né? Então, eu tive, por exemplo, um aluno defendeu o doutorado. Eu botei na banca uma professora que está em Newcastle, na Inglaterra. Né? Qual o custo? 0. Hoje, se eu quiser pôr na banca uma professora da Inglaterra, talvez eu tenha que trazê-la. Aí a universidade não vai pagar. Não tem pode verba. ser até que pague, mas não vai pagar, né? Não vai. Vai pagar para dar um curso, tal, mas para uma tese de 2, 3, 4 horas, não vai. Né? Jonas, escolhe alguém aqui de Unifesp, Diadema já é considerado fora da USP. Não é? Exatamente. Traz de Diadema, é mais barato. É o que a gente estava falando, né? Que a gente devia aproveitar o que teve de bom, né? E seguir. Manter. Mas nós estamos voltando, retrocedendo, né? E você tem, porque esse negócio de tese aí, realmente, não precisa você estar ali. Ué. Você não precisa estar todo Sérgio, mundo. não precisa ser tese. Um exame de qualificação. Exato. Eu podia pôr um cara da Bélgica. Top, né? Sim. E é meu amigo, ele topa. Uhum. Entende? Ele não faz isso, ele não pensa assim, não, mas só uma qualificação, vou perder meu tempo. Não, é para o Jonas. Né? É para o meu amigo. E vice-versa. Né? Então, isso é maravilhoso, porque você eleva o nível, você internacionaliza. Até mesmo para o aluno, né? Receber um feedback de um cara desses é muito melhor. A né? honra, né? Na minha qualificação, tive um cara na Bélgica. Exatamente. A qualificação foi bilíngue, ou foi inglês. Né? A defesa lá que eu fiz foi bilíngue. Uhum. Essa professora, ela teve 7 vezes no Brasil. Inclusive, a gente tinha projetos que ela vinha, né? E ela adora o Brasil. Então, ela estudou português. Então, ela falou, você pode me responder em português que eu entendo. Eu só não vou arriscar, né, fazer a pergunta em português. Então, ela fazia a pergunta em inglês e ele respondia em português. Certo. A tese ele não precisou traduzir, ela leu em português. Olha a facilidade. Uhum. Né? Muito legal. Muito legal. E isso aí podia ter sido então, mantido. A pandemia, quer dizer, não é a pandemia, mas é a situação de isolamento, né? Isolamento entre aspas, Sim. Eu não gosto dessa palavra, mas assim, desse afastamento físico. Mas criou essas oportunidades, né? Ensinou a gente. Nós aprendemos uma série de... Mesmo preparar a aula, vídeo, hoje eu sei fazer muita coisa de computação. Eu te falei que eu peguei uma professora sensacional de informática. Uhum. Né? Que é assim, eu falo, olha, hoje eu quero aprender, sei lá, TikTok. O que é TikTok? Não sei. Me ensina o que é TikTok, para que serve. Ela me prepara uma aula de TikTok. Entendeu? E a gente começa às 5 da tarde e fala, bom, vai até onde precisar ir, né?
Então, às vezes, 1 hora resolve, às vezes precisa de 2 horas, a gente faz. E assim eu tenho me atualizado. Certo. Entende? E isso me ajuda até hoje em muita coisa. Na hora até de preparar as videoaulas, né? Câmera, ter microfone. Fazer cartazes de divulgação, o Canva. Eu não sabia o que é gráficos. Canva, ela me ensinou Canva. Então, espetacular. E assim, você vai falar, não, mas tem tudo no YouTube, era só você pedir. Sim, mas o tempo que eu vou gastar para aprender alguma coisa do YouTube... Né? E tempo é precioso. Então, é muito mais fácil alguém te ensinar, te dar uma aula de 1 hora e você... Dali para frente, você consegue ir sozinho muito rápido. Tirar do V0 que a gente fala, né? Dar aquele empurrão ali. Já dá aquele empurrão, você já tá com uma velocidade andando, né? Então, você consegue acelerar. Agora, te tirar o atrito estático ali, esse é o problema. Esse é o problema, né?